Olá, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. Eu sou o professor Gabriel Bacarello e estou checando se a paradinha aqui tá ligada, tá bem? Então já comece se inscrevendo aí no canal e ativando o sininho, porque eu sei que você me está ouvindo. Fechou? Tá bem, então vamos lá. Eu quero tratar com você hoje a respeito do seguinte tema, né? Eu espero que você esteja bem atento aqui a mim e me ouvindo, né? Porque eu quero falar sobre algo que toca de maneira bastante direta e muito profunda nos corações de absolutamente todos os seres humanos da face desta terra criada por nosso Deus, tá certo? E que tema seria este? Bom, o tema da felicidade, obviamente, né? Você deve estar aqui nesse vídeo porque você quer ouvir sobre isso, justamente. Afinal, o título né, daqui deste vídeo diz que nós estamos tratando a respeito do tema da felicidade. Agora veja, eu quero mostrar para você o seguinte, que você foi formado, foi educado para buscar a felicidade da maneira errada. Sim, tá bem? Então estou botando a culpa aí na educação que você recebeu. A culpa é tua? Não. A culpa é dos teus pais? Também não. A culpa é dos seus professores? Provável que também não. Mas o modo como nos últimos séculos a educação foi se construindo foi evidentemente tendo como objetivo, né, colocar na cabeça das pessoas que absolutamente toda e qualquer coisa que se deseje fazer de suas vidas deverá ser pensada sob um aspecto bastante específico. Realização material. Como se a realização material tivesse em si mesmo o poder de realizar a felicidade do ser humano. Quando, na verdade, bem, basta olhar para a experiência da maioria das pessoas, ou de todas elas, e ver que a coisa não é assim que funciona, né? Tá bem? Como é que funciona, né, a busca pela felicidade? Da maneira mais autêntica possível, né? O que é que, de fato, vai arranjar para nós e nos dar aqui a felicidade? O que é que traz felicidade para o ser humano? Bem, para isso, a gente precisa olhar para um aspecto bastante importante. O primeiro deles é, veja só, o que é a felicidade? Essa é a pergunta que nós precisamos nos fazer, tá certo? De maneira bastante categórica, né, São Tomás de Aquino diz que a felicidade está no conhecimento da verdade, tá certo? Aqui na Suma contra os Gentios, no terceiro livro, ele diz, o conhecimento da verdade está na felicidade, no conhecimento da verdade. Por que São Tomás diz isso de maneira categórica? Porque antes ele diz que a felicidade corresponde ao, veja só, realizar-se de cada ser específico que existe na realidade em sua essência. O que significa isso? Significa que a essência da pessoa humana precisa ser realizada enquanto tal, ou seja, precisa ter as potências atualizadas, precisa ter o objeto próprio, né, para o qual esta essência está inclinada como sendo possuído por ela, para que então ela seja realizada, ela seja verdadeiramente feliz, tá certo? A felicidade está na posse habitual daquilo que, veja só, a essência busca enquanto meio para ser realizada, tudo bem? E que é, né, qual é a coisa mais natural ao ser humano, tá certo? Que ele busca com muita gana, com muita dedicação, veja só, todo o seu ser, né? Possuir e ter consigo como, veja só, habitual, ter ali, né? Não é outra coisa senão a verdade. Veja, isso Aristóteles já dizia há muitos e muitos e muitos séculos atrás, logo no primeiro parágrafo de sua Metafísica, que está aqui atrás, logo no primeiro parágrafo de sua Metafísica, ora, todo homem deseja, por natureza, conhecer a verdade. Né? O conhecimento, ele diz mais especificamente, ele não diz da verdade, mas conhecimento. Quem busca conhecer a verdade. Ninguém quer conhecer uma mentira, né? Isso está muito, muito claro, tá certo? Agora veja só. Se o ser humano busca por natureza o conhecimento, isso significa que há algo ali na natureza humana que, veja só, óbvio, Aristóteles está falando sobre aquele elemento ou aquele aspecto da dimensão humana ou aquela faculdade, para precisar melhor aqui os termos utilizados, né, que fazem com que o homem seja homem, enquanto tal, tá certo? Aquilo que distingue a humanidade de todos os outros seres que existem sob a face desta terra é, sem dúvida alguma, o conhecimento, a sua intelectualidade.
A gente não vê nenhum animal por aí afora meditando a respeito da verdade, tá certo? Ninguém nunca viu e ninguém nunca verá, porque isso não corresponde à natureza própria dos animais. Os animais estão preocupados com outras coisas, que são aqueles aspectos realizadores de sua essência. E a essência animal, ela é, veja só, meramente sensitiva. Então está nos sentidos, nos sentimentos, nos afetos, nos apetites, está ali, entende? A realização da essência animal. O animal está ali, na realização, tendo a realização de sua essência na satisfação de seus apetites mais baixos, porque é isso que o caracteriza enquanto tal. Ninguém se surpreende e fica horrorizado, meu Deus, que coisa mais absurda, quando vê um cão, né, correndo atrás de uma cadela no cio, na rua. Ninguém fica nem um pouquinho chocado com essa realidade, porque isso é próprio da natureza do cão. A essência do cão se realiza nisso, tá certo? A gente até pensa, né, puxa vida, coitada da cadela, olha só, tem 6 cães correndo atrás dela, né? Pobre da cadela, tá aí, né? Puxa vida, olha só que coisa, né? Puxa, pobre da cadela, nossa senhora. Tá lá, né, sendo rodeado por 6 cães. Não é isso? Pensa lá que é coitado da cadela. Mas pronto, acabou. Ali, né? É assim que funciona a natureza do ser cachorro, do ser cadela, do ser cão. É isso, é para isso que ele foi feito no final das contas. Percebe? Satisfez ali o seu impulso natural, ponto, acabou, tá realizado, tá feliz, tá tudo numa boa. Compreendeu ou não? É assim que funciona. A realidade animal é essa. Ele não vai pensar sobre a moralidade do ato. Percebe? Não, eu preciso antes me casar com esta cadela, pensar nas condições de vida que eu darei para os cãezinhos que poderão nascer deste ato nobilíssimo entre a minha entre a minha animalidade e a animalidade dela, né? Tá certo? Porque a gente não pode dizer que a minha pessoa é a pessoa dela. Não tem pessoa ali, entende? Animal não é pessoa. Percebe? Animal não é pessoa. Então, ele não reflete sobre, veja só, o fim do ato. Ele simplesmente faz porque há um instinto que o impulsiona àquele ato, sem pensar na finalidade do tal ato. Compreende ou não? Sem pensar na finalidade do tal ato. É assim. É simples assim. Assim funciona a vida animal, não? Veja, um leão na selva que batalha por um espaço ali, né, no seu território, lutando contra os outros leões machos, tentando de salvaguardar a integridade ali do seu território, de suas leoas e assim por diante, ele batalha e elimina todo outro leão macho ali do seu território. Por quê? Porque, veja só, é assim que está inscrito na natureza dele. Ele é um animal dominador por essência, percebe? Um predador por excelência, que inclusive se alimenta da carne de outros leões. Veja, curiosamente, nenhum outro animal se alimenta da carne de leão, só o próprio leão. Curioso, não? Muito, muito, muito curioso. Tem até uma curiosidade a respeito do filme do Rei Leão, né? Quando o Scar aparece brincando com um crânio de leão, né? Reflete esse aspecto da natureza animal. E eu acabei com a tua infância, né? Tá bem, mas é assim que funciona. Vamos lá. Então, agora veja o seguinte. A realização da essência corresponde à felicidade. E isso, para os animais, de uma maneira bastante simples, no fundo, né? Muito, muito simples. Muito, muito simples mesmo, né? E, veja só, agora a gente precisa olhar para o que corresponderia à realidade, né? Ou à realização da essência humana. Eu parei aqui nesse momento para responder a minha esposa, porque eu estou aqui gravando vídeo, mas apreensivo, porque o meu filho está para nascer. Então, hoje é sábado, dia 26 de abril, esse vídeo vai ao ar no dia 28, segunda-feira, tá certo? Mas eu tô aqui, meu filho para nascer, então ela mandou mensagem, eu parei para olhar, mas não tá nascendo ainda, então eu vou continuar gravando aqui, para a vossa alegria. Vamos lá.
O que acontece? Quando a gente olha para a essência humana, para o aspecto humano, para quem é o ser humano, a gente precisa lidar com o seguinte: o ser humano ele possui algo em si que o difere de toda a realidade natural. Primeiro, a intelectualidade. Ele possui uma inteligência, ok? O ser humano possui inteligência, diferente de todos os outros animais. E esse aspecto da natureza humana, que é a inteligência, o impulsiona ou dirige para o conhecimento da verdade, ok? O intelecto quer, dito de maneira análoga, evidentemente, tá certo? Porque a vontade é uma outra faculdade, cuja operação própria é o querer, né? Veja só, a inteligência quer, de maneira análoga, o conhecimento da verdade. Ponto. A sua operação própria, operação do intelecto é o conhecimento. E o conhecimento do quê? O conhecimento da verdade. Tá certo? Que se manifesta, né? Bom, essa é a primeira... Veja só. As operações ou os atos da mente se dividem em 3, né? A gente poderia elencar aqui, né? O primeiro deles, o primeiro ato da mente, tá certo? É aquele pelo qual nós afirmamos o que as coisas são, a partir do processo de conhecimento destas coisas, que é o processo de abstração. Ok? Abstração. A abstração é o primeiro ato da mente. Bom, primeiro ato da mente é a abstração. Em que consiste a abstração? Consiste em abstraere, né? Retirar, né? Tirar de. Quando nós conhecemos os objetos da realidade, as coisas que existem no mundo, nós abstraímos as essências desses objetos. Quando nós conhecemos uma outra pessoa, quando nós conhecemos algo que nós nunca havíamos ouvido falar ao longo de toda a nossa existência, quando nós entramos em contato com novas coisas da realidade, como por exemplo poltronas, mesas, uma pessoa, um caminhão, um avião, uma televisão, enfim, uma garrafa, né, para sair dos ons. Então, quando a gente conhece algo de novo na realidade, esta coisa que nós conhecemos, nós não a conhecemos enquanto, veja só, como que colocando para dentro da nossa mente o seu aspecto material. Tá certo? Mas nós abstraímos dela a sua forma, a sua essência, ou seja, ela está ali, a coisa materialmente falando está lá, diante de nós, e nós a tocamos ou a sentimos, é um termo um pouco mais preciso, com os nossos 5 sentidos externos, seja o tato, seja o paladar, seja o olfato, seja a audição, seja a visão. Né? Qualquer um dos 5 sentidos é aquilo pelo qual nós entramos num contato sensível, imediato com os objetos que existem na realidade. Percebeu isso aqui? Eu vejo, eu toco, eu sinto, eu peguei aqui com a minha mão, entende? Eu senti o sabor da água, que não deveria ter sabor mais tempo, que sai da torneira, né? Então, veja só, eu senti os objetos que existem na realidade, tá bem? Agora, nota só. Quando eu entro num contato sensível com os objetos que existem na realidade, os meus sentidos externos, eles não fazem com que o objeto mesmo o toque e entre através dele lá para minha mente, percebe? Porque a mente é em si mesma imaterial. O que significa que existe algo de imaterial neste objeto material e que é abstraído pela minha mente. E isto é a essência. Compreendeu? Aquilo que faz com que isto aqui, este objeto chamado garrafa, seja aquilo que ele é. Entende? Há algo para além da sua materialidade. É aquilo que nós chamamos de forma. A matéria é pura potencialidade. A matéria dotada de uma atualização específica que faz dela algo específico, que possui um nome, um ser, é feito pela forma, pela causa formal. A forma atribui ser à matéria. A matéria é mera potencialidade, a forma é ato. Ela atualiza, a forma atualiza a matéria. Portanto, temos aqui uma garrafa, tá certo? Uma matéria-prima, né? Que é o termo matéria-prima, matéria primeira na física aristotélica, trata de uma realidade que é pura potencialidade. O que significa ser pura potencialidade? Significa ser uma realidade, uma matéria cuja definição não é possível de ser feita, tá certo?
Mas, na realidade, no mundo material, não existe uma matéria primeira por si mesma, tá certo? Em si. Nós só conhecemos matérias dotadas de forma. A matéria primeira, a matéria-prima, ou seja, a pura potencialidade da matéria, ela é conhecida também por abstração. Quando nós retiramos das coisas que existem na realidade, mentalmente, e separamos a matéria da forma. Então temos lá a matéria primeira. O que nós temos aqui diante de nós já é uma matéria segunda, segundo Santo Tomás de Aquino, né? Como ele explica no De Principiis Naturae, que é o quê? O que é uma matéria segunda? Seria já uma matéria própria para o recebimento de uma forma específica. Compreenderam? Ou seja, seriam os elementos naturais próprios para serem atualizados de uma maneira específica. Bem, se não compreenderam, isso não importa tanto para nós aqui agora. O fato é que, veja só, né? Presta atenção aqui. Esta matéria, quando nós olhamos imediatamente, pensamos, bom, o que é a matéria-prima? Segundo a física moderna, nós pensaríamos, bem, isso aqui é um plástico. O plástico é a matéria-prima da garrafa, ok? O plástico é a matéria-prima da garrafa. Bem, acontece que o plástico já tem ser por si, compreendeu? Uma essência específica. É algo por si mesmo. Então, o plástico, que é algo por si mesmo, ele é modelado ou modificado por uma causa eficiente, ou seja, por um artesão que tomou o plástico e o modelou de uma maneira específica para que ele servisse a uma finalidade, recebendo uma forma específica para cumprir com essa finalidade. Tendo então, veja só, um artesão, um artífice, tendo uma finalidade específica em sua mente, atribui ao plástico num processo de geração, tá certo? Veja só, uma nova forma, é a forma de garrafa, tá certo? Ele deixa de ser plástico, um plástico solto. Plástico é plástico. Não, isso aqui é uma garrafa, compreende? Recebe uma nova essência, um novo ser, tá bem? E tudo isso a gente conhece pelo processo de abstração. Isto é uma garrafa feita de plástico, mas é uma garrafa de água. Quando eu digo garrafa de água, eu quero dizer que ela foi feita para conter água dentro de si, né? Não que ela é feita de água, ela é feita de plástico, mas ela foi feita para conter a água dentro de si, né? Então isso é feito pelo processo de abstração. Muito bem, segundo ato da mente. O segundo ato da mente é o quê? É o juízo, tá bem? Segundo ato da mente é o juízo, tá bem? Eu tô desenhando aqui, mas nem mostrei nada, né? Então tá aqui, tá certo? Olha só. A inteligência quer conhecer a verdade, o primeiro ato da mente é a abstração, o segundo ato da mente é o juízo. Bem, aqui no juízo é o momento em que nós nos deparamos com o tema da verdade, de maneira mais específica, tá certo? Por quê? Porque no juízo é quando nós começamos a, veja só, mentalmente relacionar termos, tá certo? É quando o nosso intelecto começa a dizer o seguinte, bem, isto é uma garrafa de água feita para conter, é uma garrafa de plástico feita para conter, né, água dentro de si, líquido dentro de si. Eu posso botar qualquer outro líquido aqui, né? Feito para conter líquido dentro de si. Quando eu relaciono dois termos por um verbo, qual foi o verbo utilizado aqui na minha oração? Foi o feito, o verbo feito. Ou seja, ela foi feita. Feita para quê? Para conter líquido dentro de si. Então, primeiro termo, garrafa de plástico. Segundo termo, conter líquido dentro de si, né? Ser um continente de líquido dentro de si. Veja, né? Eu dei uma definição e eu estabeleci uma relação entre o que é uma garrafa de plástico e o que significa conter líquido dentro de si. Ou seja, eu sei o que é conter líquido dentro de si e eu sei o que é a garrafa de plástico. Está aqui. E eu olhei e defini. Bom, dei a finalidade da garrafa de plástico. Quando eu relaciono esses dois termos, eu posso, diante dessa afirmação, dizer, é verdade, esta é uma garrafa de plástico, de fato, feita para conter líquido dentro de si. Ou eu posso dizer, não, é mentira, sua afirmação é falsa. Isto não é uma garrafa de plástico feita para conter líquido dentro de si. Só que se eu disser que isto não é uma garrafa de plástico feita para conter líquido dentro de si, o que é que eu estou fazendo? Estou cometendo um ato de mentira. É uma mentira. Esta garrafa foi feita de plástico para conter líquido dentro de si. Compreendeu aqui ou não?
é falso, é uma afirmação falsa. Quando eu digo é falso dizer que isto é uma garrafa de plástico feita para conter líquido dentro de si. Ora, esta afirmação é falsa, ela é mentirosa. Isto é de fato uma garrafa de plástico feita para conter líquido dentro de si. Compreendeu ou não? É verdadeiro. Nesse sentido, a verdade é o quê? A verdade é, por definição, a adequatio rei et intellectus, ok? Adequatio rei et intellectus, tá certo? Adequatio rei et intellectus. O que significa adequatio rei et intellectus? Intellectus, a adequação do intelecto à coisa. Tá certo? Eu tenho algo diante de mim, algo que possui um ser por si, uma essência, com certas potências a serem atualizadas, que delimitam, tá certo? O que esta coisa é. Quando a minha inteligência se adequa à coisa, tá certo? E afirma esta essência, eu estou dizendo a verdade. Compreendeu? A verdade é a adequação da inteligência à coisa. Ou seja, quando eu afirmo das coisas o que elas são e quando eu nego das coisas o que elas não são, eu estou dizendo a verdade. Aristóteles definia a verdade como o quê? Dizer do que é e do que não é. Ponto. Isso é verdade. Segundo, né? Aristóteles. Muito bem, o que tudo isso tem a ver com a realização da essência? Ora, porque esta é a faculdade humana, ou seja, o modo de operar humano mais elevado. O homem age em conformidade com a verdade, porque deseja conhecê-la e agir em conformidade com ela. Já dizia Platão, verdade conhecida é verdade obedecida. Nós vivemos para o conhecimento da verdade e, ao conhecê-la, nós adequamos a nossa vida à verdade conhecida. E vivemos em conformidade com ela. Vivemos da verdade. Compreendeu? Isso é o próprio da essência humana. Se o ser humano quer ser feliz, o ser humano precisa o quê? Viver em conformidade com a verdade, conhecê-la e obedecê-la. Ponto final. Deu para entender isso aqui? Só que à medida em que nós somos educados para que, veja só, existe um terceiro ato da mente, né, para eu não ficar devendo. O terceiro ato da mente é o raciocínio, tá bem? O raciocínio. Terceiro ato da mente. O que é o raciocínio, né? É quando eu, veja só, relaciono não só termos, mas relaciono também aqui as orações, né? Que em lógica a gente chama de proposições. Quando eu digo, por exemplo, né? A felicidade do homem consiste no conhecimento da verdade. Bom, ok? O homem, né? A felicidade do homem consiste no conhecimento da verdade. E aí eu digo o seguinte: eu não conheço a verdade. A felicidade do homem consiste no conhecimento da verdade. Eu não conheço a verdade. Logo, eu não sou feliz. Isso é um raciocínio. Compreendeu? Eu relacionei. Veja só. A felicidade do homem consiste no conhecimento da verdade. Eu relacionei um termo maior com um termo médio. Conhecimento da verdade é um termo médio, ok? Por que ela é um termo médio? Porque na segunda proposição, eu não conheço a verdade. Veja só, o conhecimento da verdade aparece uma segunda vez aqui, fazendo a ponte, fazendo a mediação entre o que? O termo maior. O homem, a felicidade do homem, né? E o eu. Tá certo? O homem ser feliz e eu. Logo, eu não sou feliz. Porque ser feliz depende do conhecimento da verdade. Entendeu? Eu substituí, evidentemente, de uma proposição para outra, o homem para o eu, né? Pressupõe-se que eu me entenda como homem. Tá certo? Que você entenda que eu sou um homem, entende? O homem enquanto ser humano, né? Enquanto gênero humano. Mas isso aqui é um raciocínio, um exemplo de raciocínio, né? Agora veja só, nós temos aqui então esses três atos da mente. Agora veja, se o conhecimento da verdade é o próprio, aquilo que faz o ser humano feliz, e a verdade é o que deve mover a vida do ser humano,
Significa que tudo aquilo que a gente ouviu ao longo de toda a nossa existência, do tipo, veja só, para que você seja feliz, você precisa ser bem-sucedido, é uma falácia, é uma mentira mais cabeluda. Por quê? Porque você não foi feito para preocupar-se com a tua subsistência de maneira absoluta. Olha, veja, há muita razão quando nosso Senhor Jesus Cristo diz o seguinte, né, ali no Evangelho de São Lucas, foge o capítulo 12, se eu não estou enganado. Puxa vida, me foge da memória aqui o capítulo. Bem, capítulo 12, enfim, 8, 12, não lembro, me fugiu aqui da memória. Quando nosso Senhor diz o seguinte, né? Preocupai-vos em primeiro lugar, né? Com o quê? Capítulo 12, exatamente. Versículo 29. Vós, pois, não procureis com cuidados excessivos o que haveis de comer ou beber. Não andeis com o espírito preocupado. Porque são as nações deste mundo que buscam com excessivo cuidado todas estas coisas. Mas o vosso Pai sabe que tendes necessidade delas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão dadas por acréscimo. Veja só, quando a gente diz isso aqui, Jesus não está dizendo que não é para você trabalhar, que não é para você se preocupar com o salário, que não é para você pedir um aumento quando você acha justo que deve pedir um aumento, que você, tá certo, não deve cobrar o teu trabalho, muito pelo contrário. Agora, você deve estar preocupado, por outro lado, com a verdade, não com a tua subsistência em primeiro lugar. Porque a tua subsistência vem como uma consequência de uma vida pautada na verdade. Entendeu ou não? E aí vem aqui agora, vamos lá. Os porradeiros da política contemporânea. Ah, mas quando a gente diz a verdade, a gente é perseguido, e blá blá blá, e etc e tal. Mas o mesmo Jesus disse, né? No mundo havereis de ser perseguidos, né? Ponto, acabou, é isso. Pronto, Jesus disse, tem que viver com a verdade, tem que viver de acordo com a verdade, mas vocês serão perseguidos. É isso aí. Deixa eu fazer um parêntese, né? Perseguição política não é perseguição pela verdade, tá bem? Perseguição religiosa é perseguição pela verdade. Tá? Uma distinção que precisa estar bem clara aqui para nós, tá certo? Defender político ou defender modo de ser político, tá certo? Sobretudo numa pseudodemocracia, tá certo? Não é viver em conformidade com a verdade. Isso precisa estar muito claro. Viver em conformidade com a verdade é estar em conformidade com o nosso Senhor Jesus Cristo, com a sua Santa Igreja. Compreendeu? Isso é viver de acordo com a verdade. Tá certo? Muito bem. Sistema... Veja... Enfim, tá. Deixa pra lá. Senão, vamos entrar em polêmicas desnecessárias para este vídeo específico. A gente entra em outro depois. Tá bem? O fato é que, veja só, tudo isso já está dito de maneira explícita, né? É assim que funciona. Viver em conformidade com a verdade. Ah, mas eu não posso fazer tais ou quais coisas no meu trabalho porque você... Calma lá, né? Pera lá. Então você está me dizendo que é melhor subsistir do que viver em conformidade com a verdade. Eu tive um professor, padre, que me dizia o seguinte, né? Olha, ele falava o seguinte: eu tô no seminário, eu fui pro seminário, né, na minha época de seminário, foi maravilhoso, etc, blá 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 e tal, né? Eu nunca precisei mentir, sabe? Nada. Tô aqui. Defendi a verdade, segui, fui perseguido, não fui perseguido, fui, não fui, não importa. Tô aqui. A verdade vale mais. A gente precisa estar disposto a defendê-la, sobretudo, porque é isso que nos realiza. Nós somos felizes verdadeiramente quando a nossa essência está realizada. E a essência do ser humano exige o conhecimento da verdade. Compreendeu isso aqui? E as implicações são muitas, né? Quando você se decide por uma profissão porque dá dinheiro, entende? Quando você, enfim, se preocupa por demais com, sabe, coisas acessórias, assim. Eu preciso de uma casa enorme, eu preciso de um carro enorme, eu preciso de um, não sei o quê, um jato, de um helicóptero, de um... Raio que o parto. Eu preciso de infinita... Eu preciso de tudo isso para ser feliz. Não! Felicidade não depende de coisas. Entende ou não?
A satisfação que o ser humano tem em relação às coisas é uma satisfação momentânea. Momentânea. É muito legal comprar uma roupa nova, um carro novo, uma casa nova. Depois de 2 anos, 1 ano, 6 meses, 1 semana, isso passa. Você se acostuma com essas coisas. E ponto. Vida que segue. Entende? Acabou. É assim. A satisfação material, ela é passageira. Eu conversava com a minha esposa outro dia, sabe, vida? Eu não acho que o problema seja o problema do trabalho atualmente, em relação à mão de obra tão escassa, assim, seja assim, as pessoas não terem condições de trabalho favoráveis. Vide a crise que o Luva de Pedreiro teve há 3 anos atrás. Tô cansado, 1 ano, 2, sei lá, muito pesado o trabalho, tô sendo muito cobrado e tal. Pô, o cara tá ganhando milhões, cacete! Entende? O cara tá ganhando milhões e tá dizendo que tá cansado. Porra! Que isso? Entende? Pô, quer condições de trabalho mais maravilhosas do que essa? O cara precisa gravar meia dúzia de vídeo, postar, pá, não sei o que, tal. Acabou! Tá milionário. Fazer um comercialzinho aqui, outro ali, não sei o que, dorme até 10 da manhã, meio-dia. Ué, Ui. Meu Deus! Sabe, o problema não é o quanto ganha, o como ganha, o problema é a cabeça que não está no lugar onde ela deveria estar, porque não é isso que traz satisfação, percebe? E o exemplo dele é colocado no, sabe, justamente, é perfeito para aquilo que eu estou dizendo aqui. O cara não está satisfeito com isso, porque o problema não é estar lá, mas ninguém disse isso para ele, é que ele não está na verdade, entende? Esse é o ponto. Compreendeu ou não? Esse é o ponto. A gente precisa se esforçar para conhecer a verdade e viver segundo ela. E quando eu digo conhecimento da verdade, eu não estou dizendo que você precisa fazer como eu e entender o que é abstração, juízo e raciocínio, os 3 atos da mente. Entender latim e saber o que significa adequatio rei intellectus. E dizer que você precisa saber de cor qual é o processo de abstração, que passa pelos 5 sentidos e etc. Passa pela, conversio ad fantasma, está feito pelo imaginário, depois o intelecto, enfim, formou uma definição. Você não precisa saber nada disso aqui, entende? Você só precisa conhecer Nosso Senhor. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ponto. E vai viver de acordo com o que ele está dizendo para que você viva. As pessoas mais simples do mundo eram muito felizes desse modo. São felizes desse modo. Eu vejo relatos, assim, infinitos, assim, de pessoas, puxa vida, minha avó, a pessoa mais simples do mundo, foi a pessoa mais piedosa que eu conheci na vida. Por quê? Porque estava na verdade. Entendeu ou não? Esse é o ponto. Quer ser feliz? Esteja na verdade. Você quer ser infeliz? Vire as costas para a verdade e diga que tudo é relativo e vive em conformidade com o que o mundo está dizendo por aí hoje. Tá bom? Então é isso que eu tinha para dizer hoje. Obrigado, fique com Deus, um forte abraço. Se inscreva no canal se não é inscrito, deixe seu like, comenta aí o que foi que você achou e nos vemos na próxima. Tchau!